Questão 18, URGS, Física. A figura abaixo representa um experimento em que um ímã sendo aproximado com velocidade v de uma bobina em repouso, ligada em série a um galvanômetro G. Obrigado, Horst! Lembra o experimento de Horst? Então, peraí, tinha aqui o núcleo do nosso solenoide, os fiozinhos chegavam aqui por cima e ia lá por trás. Aí vem lá de trás, passa aqui pela frente. Vem lá de trás, passa aqui pela frente. E depois o fiozinho vai lá por trás e é conectado ao galvanômetro, que nada mais é que um perímetro, um amperímetro de grande precisão, um microamperímetro. Polo sul, polo norte, lá vem o ímã sendo aproximado com velocidade v. A seguir, 3 variantes do mesmo experimento são realizadas nas figuras 1, 2 e 3. Então na figura 1, ele deixa o ímã com o polo norte agora virado para o solenoide na mesma posição de antes, e vai aproximar o solenoide. Então é o mesmo solenoide de antes. É importante perceber que o fio vem aqui e vai lá por trás, vai lá por trás, vai lá por trás, vem lá de trás e é conectado ao galvanômetro. E agora o ímã está parado, a velocidade v é do solenoide. Na situação 2, ele volta a botar o solenoide e afasta o polo norte, para não ter que fazer o desenho de novo. Vou escrever aqui a mesma estrutura, solenoide. E aí, ele falou que era solenoide, ele chamou de bobina, mas tudo bem. Não tem problema nenhum. Ele pegou o ímã com o polo norte agora sendo afastado. E finalmente na situação 3, ele pegou o ímã parado, polo sul virado para o solenoide, sempre na mesma posição, o solenoide, deixa eu verificar isso mesmo. E agora o solenoide ou a bobina vai ser aproximada com velocidade v. E aí ele vai lá e faz a seguinte pergunta. Assinale a alternativa que indica corretamente as variantes que possuem corrente elétrica induzida igual àquela produzida no experimento original. Ele quer que a gente saiba usar a lei de Lenz, que diz que o sentido da corrente elétrica induzida no circuito é tal que gera fluxo magnético que se opõe à variação do fluxo que a originou. Então, eu lembro que eu demorei muito a digerir a lei de Lenz. Vamos fazer o seguinte. Eu sei que o campo magnético emerge do polo norte e penetra no polo sul, certo? O campo magnético, as linhas de campo são contínuas, né? Elas não têm começo nem fim, eu só coloquei o vetor campo magnético nas extremidades. Quando o ímã estava longe, o fluxo magnético era bem pequeno através do solenoide. Quando eu começo a aproximar o ímã, o fluxo magnético dentro do solenoide começa a aumentar. E esse fluxo magnético tem a mesma direção e sentido do campo magnético. Então o fluxo magnético começa a aumentar nesse sentido, o sentido do campo magnético. A lei de Lenz diz que a corrente induzida tem que se opor a este aumento. Se o fluxo aumentou para a direita, eu vou ter que gerar um fluxo para a esquerda. Então tu vê nas espirinhas, se eu pego cada uma dessas espirinhas que forma a bobina com a mão direita, para que o meu indicador seja contra esse aumento do fluxo, o meu dedão fica para cima. Então a corrente induzida nesse experimento sobe as espirinhas, certo? Sobe as espirinhas. Sobe a espirinha, então sobe esse fio aqui e vai para a direita lá no galvanômetro. Nessa nova situação, em vez de eu estar aproximando o polo sul, eu estarei aproximando o polo norte. O movimento aqui é relativo, eu posso parar a bobina e aproximar o ímã com a velocidade v, vai dar no mesmo? Então agora o fluxo magnético está aumentando para lá. O fluxo magnético começou a aumentar para lá, né? E eu tenho que ir contra esse aumento. Então eu vou pegar uma das espirinhas com a mão direita, o dedão indo para cima. Certo? Quanto mais próximo o ímã estiver, não importa se eu estou trazendo o solenoide ou estou trazendo o ímã, ou quanto mais próximo o solenoide estiver do polo norte,
mais forte fica o campo magnético. O campo magnético esse que emerge do norte. Então o fluxo magnético começa a ficar cada vez mais intenso para a direita, tal qual antes. Uso a regra da mão direita para ir contra esse aumento. Mais uma vez a corrente elétrica fica idêntica à original. Professor, mas aproximar um polo norte é igual a aproximar um polo sul? Não, é porque eu aproximei de lados diferentes do solenoide, né? Que perigo, né? Intuitivamente eu estava achando que ia dar errado isso aqui, cara. Olha que perigo. Agora vamos lá. Afastei o polo norte. Afastar o polo norte é o mesmo que aproximar o polo sul do mesmo lado. Mas vamos garantir. No polo norte o campo magnético emerge. Quando estava próximo, o fluxo magnético era grande para lá. À medida que eu afasto, o fluxo magnético diminui. Já que o fluxo magnético que é para lá diminui, eu quero aumentar esse fluxo magnético. Então eu pegaria as espirinhas com a mão direita e o dedão apontando para cima. Então vai dar igual a situação original. Vai dar igual. Aproximar um polo sul é o mesmo que afastar um polo norte, certo? Pelo mesmo lado do solenoide. Finalmente, aproximar a bobina com o ímã invertido, né? Vai ser o inverso à corrente elétrica. Mas vamos garantir? Campo magnético no polo sul, penetrando. Quando estava longe, o fluxo magnético que aponta junto com o campo magnético era fraco. Quando eu aproximo, esse fluxo magnético para a esquerda aumenta. Eu quero ir contra esse aumento. O dedão aponta para baixo, mostrando que essa situação aqui é distinta da situação original, em termos do sentido da corrente induzida. A ação alternativa que indica corretamente as variantes que possuem corrente elétrica induzida, igual àquela 1 e 2, letra D. Tem outra maneira de fazer, tá? Eu poderia pensar naquela ideia de eletroímã. Quando eu aproximar o ímã, vai ocorrer uma repulsão entre eles, que justificaria a geração de energia, né? Então vai ter que aparecer um polo sul aqui e um polo norte lá. As linhas de campo penetram no sul e emergem no norte. Por isso que se eu pegar, certo? Uma das espiras com o dedo penetrando no sul e emergindo no norte, o dedão é para cima. É a técnica do eletroímã que não usa diretamente a lei de Lenz, né? Não se esqueça, a lei de Lenz diz que o sentido da corrente elétrica induzida no circuito gera fluxo magnético que se opõe à variação do fluxo que A originou. Se o fluxo está aumentando, eu vou contra para diminuí-lo. Se o fluxo está diminuindo, eu vou a favor para aumentá-lo, contra a variação. Beleza? Um beijo!